Quinta-feira, você já sabe, é dia de Espaço News Grande Florianópolis comigo, Gabriela Kinesel, diretamente aqui da Lagoa da Conceição. E hoje a gente vai falar sobre a saúde dos nossos ouvidos e também sobre a nossa saúde financeira. Fica com a gente que tem muito mais por aqui. E para começar mais esse Espaço News, eu quero te fazer uma pergunta. Você já começou a pensar no seu futuro? Marina está aqui do meu lado, Marina Fabro, bem-vinda. Obrigada, A gente vai falar sobre planejamento financeiro. É isso? Me conta um pouquinho mais sobre a nossa educação financeira, que é tão deficiente, né? Eu estava recentemente vendo um ranking de 20 países, um ranking relacionado à educação mesmo, geral. Nós ficamos em 17º em educação financeira. Nós somos um país muito endividado também, diferente de outros países que fazem economia, que é muito bom, tanto para as pessoas quanto para manter o dinheiro na economia girando por mais tempo. Então, hoje somos 212 milhões de pessoas no Brasil e 61 milhões de endividados. Isso dado do Serasa Experian, de 2019. A nossa poupança interna ela ainda é pequena, 15% mais ou menos da população brasileira é acostumada a poupar, mas tem muito boas notícias. A gente estava comentando antes que somos otimistas, né? E agora a educação financeira entrou para o currículo já deveria ter entrado em pauta no ano passado, mas ainda não começou. Mas agora as crianças vão começar a falar sobre essa questão que é como respirar. E é um tabu, né? A gente não costuma falar sobre dinheiro, mas ele é tão real quanto o ar que a gente respira. A minha área principal de estudo e de trabalho é previdência, então previdência é prevenir, é precaver algo que vai acontecer e é para isso que a gente poupa. A gente ganha dinheiro para gastar, né? Para ser feliz também. Verdade. Mas é necessário a gente ter reservas para os intempéries que vão acontecer. Verdade. Isso é muito interessante. Quando você fala em previdência, você fala em aposentadoria? Não necessariamente. É muito interessante isso também, porque eu falo que previdência, falar de previdência, que a gente estava conversando antes, é contar o segredo que todos precisam saber. Mas previdência, então, de novo, é prevenir e é uma coisa do hoje. É algo que até na minha vida particular já aconteceu. A previdência, ela se preocupa com 3 riscos sociais básicos. Sobreviver, ou seja, eu vou viver a mais daquilo que eu estava esperando financeiramente. E cada vez a gente vive mais, o que é maravilhoso, com mais qualidade de vida. Invalidar-se, então pode acontecer com qualquer um. Então pode acontecer, daqui a pouco a gente pode cair aqui, enfim, são os riscos, né, que acontecem. Então, e morrer, né, todos vamos morrer, todos vamos, esperamos que todos fiquemos velhinhos, ou velhos saudáveis, enfim, né, a gente tem visto realmente cada vez a medicina ajudando a gente a viver melhor, com mais qualidade de vida, com os nossos familiares, então uma longevidade saudável e agradável para todos. E para isso precisa de dinheiro. Então daí vem a previdência, prevenir esses de você não ter recurso para passar por esses momentos. Então aí entra a previdência particular, mas também a do INSS. Ainda vale a pena a gente investir e pagar o INSS todo mês? Então, o negócio é que a gente é obrigado, praticamente a população inteira é obrigada a pagar o INSS. Então eu vou explicar um pouquinho. Como é que começou a previdência pública, né? Que é lá relacionada ao INSS. É como um seguro social, a gente chama de seguro social básico. Só que, Gabi, quando foi formatado, é importante todo mundo saber, tinha tal da pirâmide etária. Quando a gente falou agora da mudança da Previdência, reforma da Previdência, conversou-se muito sobre isso no Brasil. Então, a pirâmide etária, eu até gosto de falar, assim, a gente tinha mais pessoas aqui embaixo, muito mais crianças, mais jovens, né? E menos pessoas idosas que necessitavam desse recurso. Como foi mudando o perfil da população, a minha mãe tem 4 irmãos, né? Eu tenho 3 e hoje eu tenho um filho. Então, todo mundo sabe que diminuiu aqui essa quantidade de filhos por família. Hoje não tem mais a taxa de reposição da população, sabe, Gabi? Abaixo de 2. Então, o homem e a mulher têm menos de 2 filhos. Então, não repõe. Então isso não vai mais ser verdade. Eu não vou ter bastante gente aqui para pagar essa aposentadoria aqui em cima. As pessoas estão vivendo mais, né? As duas coisas juntos formam a inversão da pirâmide etária. Então tem um monte de gente aqui, menos gente para pagar. E aí o formato da Previdência hoje, ele não é mais sustentável. Isso chama-se regime de repartição simples. Então eu mesma imaginava, antes de começar a trabalhar com isso, há quase 15 anos atrás, de que a gente fazia uma poupança para a gente mesma. Sim. Mas não, nós hoje pagamos a aposentadoria de quem já está aposentado pelo INSS. Por isso que é um segredo que a gente tem que saber. A gente precisa olhar para isso com um
outros olhos quando os nossos governantes falam sobre isso também. Mas é claro que demora para mudar esse perfil um pouco. É necessário inteligência, né, dos governantes, é necessário que a população se envolva com isso também, que critique, e um tempo para que isso tudo possa mudar. Mas o fato é, para concluir aqui essa fala, é que quando a gente se aposentar, Gabi, ainda mais nossos filhos, vai ser com um valor muito menor do que é hoje. Aquela paridade já não existe, a gente sabe do teto do INSS, que hoje está um pouco mais de R$6.000, pouquíssimas pessoas se aposentam com o teto, então a gente vai esperar aí um salário mínimo, no máximo 2, e mais para frente um valor que vai ser de base mesmo, de subsistência. Então por isso que a gente precisa se preocupar hoje. Além dos riscos, né, de a gente morrer ou invalidar-se, então nossos entes queridos como ficam no caso da nossa falta precoce. E a gente, como é que fica? Lá que nem o Jorginho Guilherme falava, poxa, calculei errado, né? Depois ele faliu. Ele acabou vendo de favor, era riquíssimo, mas disse, eu calculei errado a data da minha morte. Então, a Previdência, a gente tá rindo, mas é sobre isso. Marina, quem quiser começar a investir, quais são os caminhos? Quem procura? Quando começar? Tem alguma idade? Porque a Previdência a gente pensa, você estava me explicando que não é, mas o comum é a gente pensar que a gente vai só usufruir daqui a alguns anos. Sim. E esse dinheiro que eu estou colocando ali na minha Previdência complementar, se me acontecer alguma coisa, eu vou poder tirar? Me explica um pouquinho mais sobre isso. Existem alguns mecanismos aí da Previdência. Vou começar pelo final da tua pergunta. O valor que você coloca na tua Previdência complementar, né, fechada ou aberta, enfim, aberta é de bancos seguradoras, e as fechadas são de organizações sociais, ou como, por exemplo, as OBPrevs, como, por exemplo, uma empresa, a Boticário, que tem a Boticário Prev, que oferece a Previdência para os seus colaboradores, esse acesso. E agora faz alguns anos, 5 anos se eu não me engano, um pouco mais, que existem os planos família. Então os funcionários da Boticário podem inscrever os familiares até 7º grau consanguíneo, dando acesso a esse plano que é muito vantajoso em relação aos que também é um caminho, aos de bancos e seguradoras que são acessíveis a toda a população, né? Então é assim que funciona um pouco essa parte que... eu ia te falar como que funciona se precisar desse dinheiro. É facultado, obrigatório por lei, um mecanismo chamado de resgate. Então, se você perde o vínculo com aquela instituição, no caso de uma patrocinadora, como a gente estava falando aqui, dando o exemplo do Boticário, Porto Belo, enfim, outras, você pode sacar isso. Se você participa de um plano chamado instituído, eu sei que são vários nomezinhos, mas se alguém tiver alguma dúvida também eu estou à disposição, Gabi. Mas como a OAB, que a gente estava falando, a cada, se eu não me engano, 2 anos, você pode sacar 20% do seu saldo. E se você perde o vínculo, daí você pode resgatar. A lei também faculta que você possa portar esse recurso. Então, digamos, poxa, eu não estou satisfeita com a rentabilidade desse fundo, com a administração, sem custo nenhum, em até no máximo 40 dias, todo o seu montante vai para uma outra instituição da sua escolha, né? Então, são esses mecanismos que você pode sair desse investimento, vamos dizer assim. Essa portabilidade mostra pra gente a importância da gente procurar um consultor que vá analisar isso pra gente, né? E também não ficar refém do banco, né? Às vezes o nosso gerente quer empurrar pra gente goela abaixo, porque ele tem que bater a meta de venda, e às vezes não é o plano mais vantajoso, né? Sim, exatamente. E aí nesse processo, Gabi, da gente começar a entender um pouco mais sobre isso, entender sobre as taxas, eu comento sempre que a gente tem que entender 3 taxas. Quanto rendeu aquela aplicação financeira, a taxa de carregamento, que é a taxa que incide sobre o valor que você coloca. Então, de R$100, se a taxa de carregamento é de 3%, vai para a sua poupança R$97. Por que isso? Porque alguém tem que bancar a estrutura de quem está fazendo investimento, daquela gestão financeira para você. Isso é natural, isso vai ter em qualquer tipo de investimento. E tem a taxa de administração. Ela incorre todo ano sobre todo o teu montante, sobre toda a tua poupança. E essa a gente diz que é a mais perversa. Porque às vezes a gente ouve falar e pergunta para bancos, enfim, até para entidades, qual é a taxa? Ela é bem pequenininha. Tem que se preocupar muito mais com essa que incide todo o tempo, porque ela vai incidir, seu recurso vai ficar lá 40 anos, 60 anos, 100 anos, todo ano vai estar incidindo aquela taxa sobre aquele mesmo. Então temos que entender a rentabilidade e essas taxas de administração e carregamento. Perfeito. Então já fica o convite para você voltar aqui para o nosso Espaço News para falar um pouquinho mais sobre isso. Maravilhoso. Obrigada, Marina. Obrigada também, Gabi. Foi um prazer. E, gente, é tempo do intervalo. A gente volta já com mais Espaço News Grande Florianópolis.